Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te mostro técnicas e estratégias para aprender a fazer automação de tarefas no Excel para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. Meu nome é Luiz Jó e na aula de hoje eu vou te mostrar a melhor forma de começar a fazer automação de tarefas aqui dentro do Excel. Então anota as duas coisas que eu vou te entregar nessa aula. Presta atenção, nessa aula eu vou te ensinar duas coisas. A primeira coisa que eu vou te ensinar é a colocar botões aqui dentro do Excel. Isso aqui que você está vendo, por exemplo, é um botão. Eu vou te ensinar a fazer botões aqui dentro do Excel. E a segunda coisa que eu vou te ensinar na aula de hoje é fazer esses botões funcionarem, ou seja, dar uma automação. João, me dá um exemplo. Se eu chegar aqui, por exemplo, escrever assim, João, e depois eu apertar esse botão, o que vai acontecer? O Excel automaticamente vai fazer uma automação. Ele filtrou os dados aqui. E está apresentando apenas a informação de João. Se eu chegar aqui e escrever assim, Maria, e clicar Enter e apertar esse botão, o Excel automaticamente filtrou os dados da Maria. Se eu colocar asterisco aqui e clicar Enter, ele clicar nesse botão, ele automaticamente vai mostrar todos os dados. O que está acontecendo aqui? Nessa aula eu vou te mostrar a fazer exatamente isso, a colocar botões e a ensinar o Excel a fazer esses botões funcionarem. Em resumo, a fazer automação de tarefas. Mas para essa aula ela ser proveitosa, presta atenção, para essa aula ela ser proveitosa, eu preciso trazer contexto, porque eu vou te entregar muito. Por trás dessa automação existe muito conceito, muita técnica prática e teórica que eu vou te entregar nessa aula. Então eu preciso trazer contexto para você não ficar perdido. E a primeira coisa que você precisa entender é 99% dos profissionais nas empresas não sabem fazer o que eu vou te entregar nessa aula. E se você quer uma prova, eu vou te entregar duas. Se você quer uma prova, eu vou te entregar duas. A primeira é, provavelmente nem você sabe fazer isso que eu vou te ensinar nessa aula. E se isso for verdade, coloca aqui no chat que é para eu saber. Provavelmente nem você sabe fazer automação de tarefas no Excel. E a segunda coisa que você tem que entender é, talvez, se você inspecionar aí no lugar onde você trabalha, talvez ninguém sabe fazer isso. Se você encontrar só uma pessoa que sabe fazer isso, já é muita sorte, mas muita sorte. João, então essa aula é para você falar mal de mim e dos meus colegas? Definitivamente não, muito pelo contrário. Nessa aula eu quero te ensinar, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar a fazer parte do 1% dos profissionais que sabe fazer automação de tarefas no Excel. E por que isso é tão importante? Qual é a consequência? Qual é a consequência? Quais são os efeitos colaterais de não saber fazer isso aqui no Excel ainda hoje, em 2022, você não saber fazer automação de tarefas no Excel? Eu poderia falar muita coisa aqui, mas vou resumir apenas uma única palavra: sofrimento. Isso mesmo que você ouviu. Dói, mas dói. Chegar ao final do mês e levar muito tempo a atualizar exatamente o mesmo relatório que você atualizou no mês passado, no mês antepassado, há 10 meses. Você está usando, sempre chega ao final do mês, é uma festa na empresa. Você luta para atualizar exatamente o mesmo relatório. Você leva muito tempo a fazer análise, será que os dados estão incoerentes, gráfico mudou, pintou, exatamente o mesmo relatório. Você leva muito tempo, dói levar muito tempo a enviar e-mails para as mesmas pessoas. Um trabalho rotineiro, será toda segunda-feira, tem que mandar e-mail para as mesmas pessoas, na mesma hora. Apenas os números é que mudam. Dói ficar a perder muito tempo com trabalho rotineiro. Dói trabalhar duro, às vezes no final do mês ali você tem que trabalhar duro, sair mais tarde, para no final ninguém nem reconhecer que você trabalhou tanto assim. Dói chegar no final de ano, haver avaliação de desempenho, será quem tem que ser promovido e você continuar estagnado na carreira na mesma posição há anos. Isso dói. Então, em resumo, não saber fazer automação de tarefas no Excel gera sofrimento. E enquanto uns estão a sofrer, veja só que louco, enquanto uns estão a sofrer, existem os experts. Existem os experts em Excel. Aquele que quando chega ao final do mês, ele aperta um botão e a mágica acontece. O e-mail vai de forma automática,
o relatório é gerado de forma automática, o PDF é gerado de forma automática, ele chegou na base, escreveu João, apertou um botão, puf, a mágica é gerada de forma automática, a tabela já está atualizada de forma 100% automática, ou seja, o expert em Excel, aquele que sabe fazer automação, ele trabalha menos e ganha muito mais destaque no lugar de trabalho. Ele vira o centro das atenções. Por quê? Porque ele sabe fazer uma coisa que poucos profissionais sabem fazer. Às tantas, ele é o único naquela empresa. Apenas 1% dos profissionais que trabalham no mercado sabe fazer automação de tarefas. O que eu ganho se eu aprender a fazer automação de tarefas no Excel? Simples. Eu poderia falar muita coisa aqui, eu vou falar só duas. Liberdade de tempo. Liberdade de tempo para você parar de lutar com planilha e começar a cuidar do seu crescimento profissional. Tem muito profissional que chega ao final do mês e fica ali a lutar com planilha. Amigo, teu trabalho não está com planilha, você crescer na carreira. Só que você não vai crescer na carreira se você está com planilha. Então, quando você sabe fazer automação, você começa a ter liberdade de tempo. Aquele trabalho que você faria em 5 horas, você faz em 5 minutos. Isso te dá liberdade de tempo. Isso começa a te dar respeito e admiração no lugar de trabalho, porque todo mundo começa a precisar da sua ajuda, todo mundo começa a querer aprender a fazer isso. E nessa aula eu quero te ensinar a fazer isso. Veja só, você escrever aqui Maria, apertar um botão e puf, a mágica acontece. Então nessa aula eu quero te ensinar, quero te ajudar a fazer parte do 1% dos profissionais que sabem fazer automação de tarefas no Excel. E como essa definitivamente não vai ser uma aula meramente teórica, vai ser uma aula prática, onde de fato eu quero te ensinar a fazer isso, eu vou fechar essa base, vou fazer assim, salvar. Eu estou com uma base crua, que nós vamos começar do absoluto zero, porque você tem que sair dessa aula já praticar e se tornar um verdadeiro expert em Excel. Só para você saber, os poucos profissionais que sabem fazer automação de tarefas no Excel, a maioria deles são alunos do meu curso online, só para você ter noção, ok? Vamos lá. E João, como é que eu começo? Qual é a melhor forma de começar a fazer automação de tarefas no Excel? Como é que eu começo a gerar esse tipo de resultado? Amigo, presta atenção. Existem várias técnicas simples aqui dentro do Excel que te permitem alcançar esse tipo de resultado. Várias técnicas, várias. Fórmulas, por exemplo, te ajudam. Por quê? Porque a automação é... O que é automação? Primeiro ponto, vamos lá alinhar isso. A automação é eu tirar o trabalho manual que eu faço e entregar a responsabilidade de executar esse trabalho para o Excel. Se existe alguma atividade que eu faço de forma manual e isso me consome tempo, isso desgasta a minha energia, isso me deixa cansado, qualquer coisa que eu fizer para eu deixar de fazer essa atividade e o Excel passar a fazer essa atividade no meu lugar, chama-se automação. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que estar alinhados em termos disso. Ok. Quais são as técnicas para fazer automação aqui? Por exemplo, fórmulas te permitem fazer automação. Mas, eu quero enviar um e-mail automático. Aí já não é fórmula, amigo. Apesar de também tem como enviar um e-mail com fórmula. Talvez você não saiba. Só que, infelizmente, não vou conseguir te mostrar isso aqui hoje. Mas tem como mandar e-mail com fórmula, só você saber. Ok? Mas, quero, gerar um PDF de forma automática. A técnica que você vai usar, por exemplo, para gerar um PDF de forma automática é diferente. É diferente da técnica que você vai usar, por exemplo, para mandar um e-mail automático. É diferente da técnica que você vai usar para fazer uma fórmula. Então, existem várias técnicas. Fórmula, record macro, VBA, etc. Muita gente pensa que a automação é só VBA, amigo. Já se enganou. Existem várias técnicas simples que você pode começar a usar hoje. Inclusive, nessa aula eu vou te ensinar a usar essas técnicas, ok? Então, a primeira coisa que você tem que anotar assim, existem várias técnicas. Exemplo, 2 pontos. Você que está anotando, né? Exemplo, 2 pontos. VBA, record macro, fórmulas, etc. Porque são várias, não vou conseguir explorar todas aqui. Ok, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a melhor forma de você aprender é aprender através de exemplos reais. Então, nessa aula, eu trouxe um caso de estudo aqui parecido com aquilo que acontece na maior parte dos escritórios aqui em Moçambique, basicamente. Presta atenção. Nós temos uma base aqui de vendas, nós temos aqui o ID, a data, a quantidade, o produto, a categoria e o funcionário. Nós queremos fazer um filtro por funcionário, ou seja, queremos ter um campo aqui, eu vou selecionar aqui, vou selecionar aqui, vou usar essas bordas, vou clicar aqui para colocar as bordas, aqui. São essas bordas. Nós queremos neste campo colocar o nome de um funcionário, clicar num botão e o Excel automaticamente fazer um filtro. Claro, através dessa técnica simples que você vai aprender nessa aula, você vai poder adaptar esse conhecimento para automatizar os seus trabalhos, ok? Simples assim. Só que eu tenho que trazer um pouco de contexto. Então, o que está acontecendo aqui? Ao resolver esse exercício, ele está estruturado de acordo com o exercício da maioria dos profissionais. Qual é a primeira armadilha
Qual é a primeira armadilha que você encontra quando você vai fazer um trabalho dentro do Excel? Na maioria das vezes, a informação não está completa. Então aqui nós temos, por exemplo, essas informações, mas não temos informação do funcionário. Normalmente essa tabela tinha que estar assim. E aí você quer fazer o filtro pelo nome do funcionário, só que na tua tabela nem nome do funcionário tem. Então, qual é o primeiro passo? Para você fazer uma automação? É você ter a tabela completa com toda a informação ali. João, mas você poderia pular essa parte da informação completa. Aí que está, esse é o problema. Muita gente às vezes não sabe fazer automação só porque nem tem tabela completa, a pessoa nem consegue completar a tabela. Amigo, preste atenção. Na maioria das vezes os teus dados não vão estar completos. Sabe por quê? Porque na empresa você não trabalha sozinho. Você trabalha com um colega, você baixa, ainda tem um sistema onde você tem que baixar talvez a informação. Depois tem um fornecedor que tem que mandar a informação, você precisa juntar essa informação toda. Então, só o processo de juntar informação já consome muito tempo. Só o processo de juntar informação. Você tem uma base e você quer juntar essas bases. Só isso já rouba muito tempo de vários profissionais. Então, vamos lá de forma simples, por exemplo, através de uma fórmula. Trazer primeiro a informação do funcionário para depois colocarmos o botão e fazer a mágica acontecer. Mas só isso aqui que eu já vou te ensinar aqui, talvez já vai salvar teu tempo. Só isso aqui. E como é que nós vamos fazer essa simulação? Simples, nós temos uma base aqui que é a nossa base, inclusive eu vou fazer assim, vou ampliar um pouquinho para as pessoas que estão lá no Instagram, de acompanhar pelo Instagram, possam ver melhor, ok? Temos aqui essa base, e temos aqui a segunda base, que tem informação do funcionário na segunda base. Normalmente nas empresas é assim, você tem uma base, você que vive isso aí no dia a dia, coloca aqui no chat, apesar de eu não estar a ler o chat, mas coloca aqui no chat que no final dessa aula eu de ler o chat e de responder um a um. Veja só, na maioria das vezes nas empresas acontece exatamente isso. Você tem uma base, a informação que você precisa, eu por exemplo preciso de informação do funcionário, aqui inclusive vou pintar, né? Só para dar destaque. Eu preciso de informação de funcionário. A informação que você precisa, na maioria das vezes, está num outro lugar. Jogo, que outro lugar é esse? Pode ser planilha de outro colega, pode ser uma outra aba. Ela está num outro lugar. Só buscar essa informação já rouba tempo de vários profissionais. Você que sofre com isso, coloca aqui no chat. Eu vou te curar agora. Eu vou te mostrar como resolver isso. Agora. Jogo, como é que eu faço para buscar informação numa outra base e trazer para a minha base? Anota assim. Fórmula presta atenção, ou é VLOOKUP, ou é HLOOKUP. Você vai usar uma dessas duas fórmulas para buscar informação em outro lugar. Ou você vai usar VLOOKUP, ou você vai usar HLOOKUP. Já tem outra forma de fazer? Tem, mais avançada? Tem, não vou explorar nessa aula, amigo. Automação não são só fórmulas. Então, se eu ficar a explorar só fórmulas aqui, eu não vou conseguir te ensinar outras coisas, ok? Mas a automação é tirar o trabalho das minhas costas e entregar o Excel. Em vez de eu estar a tentar trazer informação de forma manual aqui, olhar assim, quais são as informações que eu tenho aqui? Sei lá, frutas, é João. Chegar aqui e começar a escrever de forma manual. Eu posso fazer o Excel, fazer esse trabalho no meu lugar. Isso já é automação. Então, fórmula me ajuda a poupar tempo. Além de fórmula, existem outras técnicas que eu quero te entregar no final dessa aula. Colocar um botão aqui e fazer essa mágica acontecer, ok? Então, vamos lá. Você vai usar o VLOOKUP ou HLOOKUP. Você que não domina fórmulas, não sabe quando usar VLOOKUP ou HLOOKUP, eu vou te curar agora. Preste atenção. Tudo no Excel, existe um conceito no Excel chamado gramática do Excel. Inclusive, eu escrevi um livro, só para você ter noção sobre o quão isso é importante. O que é essa gramática do Excel? Gramática do Excel é a capacidade de interpretar as coisas para resolver problemas. Por quê? Porque o Excel definitivamente ele funciona como se fosse uma língua. Para você falar português, você não precisa conhecer todas as palavras da língua portuguesa. Você só precisa conhecer a gramática. Quando você conhece essa gramática, quando você tem noção dessa gramática, você consegue usar isso, adaptar isso para resolver qualquer problema. No Excel funciona da mesma forma. Eu vou interpretar aqui para ti. Esse V aqui no VLOOKUP, esse V significa vertical. Esse H aqui significa horizontal. Esse lookup significa pesquisar, procurar. O que está acontecendo aqui? VLOOKUP pesquisa um valor, lookup pesquisa um valor
Quando a base de destino está na vertical, HLOOKUP pesquisa um valor quando a base de destino está na horizontal. Então eu vou te perguntar, eu quero trazer uma informação para aqui, mas eu vou buscar essa informação aqui. Essa tabela ela está na vertical ou está na horizontal? O cabeçalho dessa tabela é funcionário e categoria, ok? Nós aqui também temos funcionário e categoria. Logo, esta aqui está na vertical, mas esta está na horizontal. Já que esta está na horizontal, eu não vou usar VLOOKUP, vou usar HLOOKUP, amigo. Presta atenção, a forma você nunca precisa memorizar, você só precisa interpretar. Vários profissionais não se baram, usa HLOOKUP, VLOOKUP, não está a saber qual é a forma, vou usar, você não está a saber interpretar, amigo. Para de memorizar as coisas, começa a interpretar. É uma das coisas que meus alunos aprendem logo cedo lá no curso. Logo cedo no curso ele aprende a interpretar as coisas. Por quê? Porque quando ele interpreta, ele não precisa memorizar. É por isso, meus alunos, por que os experts, eles brilham no mercado de trabalho, além de saber fazer automação? Eles têm confiança, porque eles não, a maioria dos profissionais usa as coisas de forma mecânica. Sabe o que é usar forma de forma mecânica? É chegar aqui e começar a meter forma de qualquer maneira. Amigo, para tentar a sorte. Começa a fazer as coisas, começa a ter mais confiança, começa a ser um funcionário mais confiante. Só de você ser mais confiante, você começa a crescer na carreira. Porque você deixa de fazer as coisas de forma mecânica. E não você que faz as coisas de forma mecânica, para com isso. Começa a interpretar. Então, vamos interpretar aqui. Vamos usar HLOOKUP. Ok, já sei, vou usar HLOOKUP porque a tabela de destino está na horizontal. Qual é a segunda premissa? A segunda premissa para você usar o VLOOKUP e HLOOKUP é a seguinte. Na tabela de destino tem que ter alguma informação que você quer. Tem que ter alguma informação que você quer lá. Vamos lá ver isso. Tem alguma informação que nós queremos lá? Tem, está aqui, funcionário. A segunda premissa é, além da informação que nós queremos, tem que ter alguma informação lá que também está aqui para servir de ponto de interseção. Ou seja, qual é a informação que eu tenho na minha tabela original que também existe na minha tabela de destino para eu poder cruzar essas duas informações. Inclusive, se você quiser para eu fazer uma aula só falar dessas formas, coloca aqui no chat. Eu faço uma aula só falar dessas formas, depois eu vou fazer. Por quê? Porque eu preciso correr um pouquinho aqui, porque eu ainda quero te ensinar umas coisas exclusivas no final dessa aula. Você vai se assustar com o que eu vou te entregar nessa aula. Presta atenção. Então, o que acontece? A segunda premissa é, lá na tabela de destino, na tabela do meu colega, na tabela do fornecedor, na tabela de quem seja, tem que ter uma informação que também esteja aqui para eu poder cruzar. Que informação é essa? Categoria. Então, veja o que está acontecendo aqui. A tabela está na horizontal, temos informação para cruzar. Além disso, essa informação que vai cruzar, ela tem que estar na primeira linha. Se essa tabela tivesse na vertical, tinha que estar assim, categoria e depois funcionário. Ou seja, essa tabela tem que ser a primeira. Essa informação tem que ser a primeira informação que vai ser cruzada. Aqui também tem que ser isso. Então, a primeira coisa, se você tentar usar HLOOKUP assim, nunca vai funcionar. Por quê? Porque o funcionário está na primeira posição. A categoria que tinha que estar na primeira posição. Você tem que entender que aqui tudo são... Qual é o segredo do Excel? Como é que eu me torno expert em Excel como teus alunos? Como é que eu me torno mais confiante como teus alunos? Como é que eu faço para brilhar no mercado de trabalho como teus alunos? Como é que eu faço para... Amigo, para de memorizar as formas. Começa a interpretar as coisas. Eu nunca vou esquecer que aqui eu tenho que usar HLOOKUP, por exemplo. Por quê? Porque eu conheço as regras. Eu sei, essa tabela de destino está na horizontal, então vai ser HLOOKUP, não vai ser VLOOKUP. Aqui tem uma informação que eu tenho para cruzar. Tenho. Essa informação está no início lá, ok, não estava, arranjei. Tem informação que eu quero funcionar? Tem. Então está aqui, HLOOKUP. Lookup, amigo, agora abriu a lookup, não estou a saber preencher, tá fácil. A lookup velho, valor a ser procurado, frutas, vírgula, table array. O que significa table array? Tabela. Table significa tabela, array, conjunto de dados. Tabela, qual é o conjunto de dados? Tem a informação que eu estou à procura. É só você vir para aqui e selecionar, amigo, não tem segredo aqui. Vírgula, row index, row, linha, index, como fosse um número. Qual é a linha que você quer retornar? É a primeira ou a segunda? A categoria eu já tenho lá, eu quero a segunda linha que tem informação de funcionário. 2.
vírgula. Ele diz assim, quero fazer uma pesquisa aproximada, uma pesquisa exata, falso, pesquisa exata. Fechou parênteses, enter. Você percebeu que tudo aqui é interpretação? Se eu arrastar essa forma, por que ele está a dar erro? Eu já me perdi, não estou sabendo, amigo. Presta atenção. Os amadores, os 99% dos profissionais não sabem fazer automação, não domina a forma, não domina o que eu vou te ensinar daqui a nada, colocar botões, não domina o que eu vou te ensinar daqui a nada, usar record, entre outras coisinhas que eu vou te ensinar aqui. A maioria desses profissionais, eles quando vê um erro no Excel, ele pensa que não funcionou. Ele fica refém do outro colega, né? Aí depois ele pega o laptop, levanta, vai para a cadeira do colega. Deu erro aqui, me ajuda a resolver. É por isso que você não cresce na carreira. É por isso que você não é promovido. É por isso que você está estagnado na carreira. Justamente por isso. Justamente por isso. A maioria dos 99% dos profissionais está estagnado na carreira. Não sai desse lugar que ele está grudado, não é promovido, não acontece nada e ainda vive inseguro justamente por fazer as coisas de forma mecânica. Amigo, tudo tem técnica. O que está acontecendo aqui? Se você observar aqui e depois você observar aqui, você vai perceber que os números mudaram. Eu preciso trancar. Se os números estão a mudar, significa que eu não estou a selecionar essa tabela. Estou a selecionar uma outra tabela. Eu preciso garantir com que essa tabela está selecionada. Então vou clicar F4 aqui para trancar a fórmula. Está aqui, já corrigiu, amigo. É tudo técnica, amigo. Presta atenção. Nessa aula eu quero te ensinar. Eu estou a te mostrar várias técnicas. Te ensinei até agora a usar VLOOKUP. Quando usar HLOOKUP ou VLOOKUP. Te ensinei aqui a trancar a fórmula. Um conceito básico, mas muito importante. Básico, é básico. Meus alunos aprendem isso no modo básico. O nosso curso completo ele tem 4 modos. É um curso online. Eu já sei. Por que tem um curso online e não presencial? Porque no curso online... Eu sei por que você prefere um curso presencial. Porque você quer alguém ali para te ajudar. Hein? Você quer alguém ali... Talvez você tenha dificuldades básicas, você precisa de alguém para estar ali do lado e te ouvir, te entender, te ajudar a mexer nas coisas. Eu entendo essa tua dificuldade, tá? Pode ficar em paz, eu entendo. A maioria dos meus alunos também pensavam assim antes de entrar para o nosso curso. Mas no online você tem muito mais vantagem, você consegue rever as aulas. Não são aulas como aqui, as aulas estão sequenciadas. Você tem um acompanhamento, você tem sessão de dúvida no Zoom ou comigo, com alguém da minha equipe, face a face, para você falar, partilhar a tela, nós mexemos na tua tela, você rever as aulas. Então o curso online tem várias vantagens, ok? Um dia você vai descobrir isso, se você aceitar mudar de mentalidade para crescer na carreira, se você está disposto a mudar de mentalidade para crescer na carreira, você vai perceber que o online, na verdade, é o novo presencial. Amigo, coloca aqui no chat, se escreva assim, o online é o novo presencial. Se você já mudou de mentalidade, você já percebeu que no online você pode ter acompanhamento customizado, sim. Você consegue rever as aulas, sim. Você tem suporte, sim, pelo Zoom. Você tem um grupo, uma comunidade ali para te ajudar dentro do WhatsApp. É uma coisa louca fazer parte da tribo dos Experts. Não sei que já mudou de mentalidade, você já entendeu que o online é o novo presencial. Coloca aqui no chat assim, o online é o novo presencial. Só para saber que você está comigo, você já mudou de mentalidade. Ok, já tenho informação necessária na minha tabela e agora quero poder fazer esse filtro. Eu vou te ensinar a fazer isso. Calma, vou te ensinar a fazer isso. Preste atenção. Primeiro você precisa de um botão e aqui em uma cela para escrever as coisas, né? Aqui nessa cela eu vou unir essas celas. Essas celas estão separadas, né? Eu vou selecionar, eu vou clicar aqui em Merge. Isso me permite unificar essas celas, mas claro, ela continua sendo a cela B2. Vamos lá primeiro colocar um botão. Como é que você faz para colocar um botão aqui chique, uma coisa bonita? Por que fazer essas coisas diferenciadas? Por que não colocar um botão qualquer aqui, fazer uma coisa... Amigo, preste atenção. O teu relatório, o teu trabalho, ele é julgado pela estética. As pessoas vão avaliar o teu trabalho pela estética. Então, uma das características do 1% dos profissionais a fazer automação, uma das características dos experts é fazer coisas bonitas, coisas elegantes, coisas com estética. Eu quero te ensinar a fazer isso. Você entra na internet e escreve Icon Search PNG. E você vai baixar uma foto, um ícone Search. É um ícone de pesquisa. Eu já baixei para ganhar tempo. Você vem aqui em Insert, clica em Picture, this device. E você vai poder escolher as imagens. Está aqui, por exemplo, o Icon Search. Insert. Então, o tal botão, na verdade, é uma foto.
Poucos profissionais sabem disso. O tal botão, na verdade, é uma foto. Só que, claro, é óbvio, se você clicar nesse botão, não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Mas a gente vai fazer ele acontecer. E aí só vamos pensar que é magia. Na verdade, não é magia. Na verdade, você deixou de ser amador, você se tornou expert. Você começou a ganhar destaque, você começou a chamar atenção na reunião. Assim como acontece com vários, incontáveis alunos meus do Rovuma ao Maputo, literalmente, inclusive tem aluno em Lisboa, tem aluno em Harare, não é só Moçambique, não, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Já como é que eu faço esse botão funcionar? A primeira coisa é que você tem que entender a automação que você quer fazer. Existem várias formas de fazer automação. Te mostrei aqui, por exemplo, com fórmula. Além disso, existe uma técnica chamada record macro. Anota, escreva assim no chat. Record macro. Escreve isso aqui no chat. Escreve isso aqui no chat. Por que você tem que escrever as coisas? Porque isso eleva a taxa de retenção desse conhecimento no teu cérebro. Aí você começa a se tornar um profissional diferenciado. Record macro. Escreve isso no chat. Como funciona esse record macro? Vamos supor que aqui tivesse filtro. Por quê? Porque quando você escrever João, Maria, etc., você quer que aconteça um filtro no final do dia, não é isso? Então, o record macro, ele grava o que você está a fazer. Então, vou te dar um exemplo. Você vem aqui para View, faz assim, record macro, escreve aqui, por exemplo, filtrar. O nome da macro, você escreve aqui assim, filtrar. Vou fazer OK. Nesse momento é que você está a gravar tudo que nós estamos a fazer. Então, vamos lá. O que aconteceria quando alguém clicasse aqui? A primeira coisa é que ele tinha que chegar aqui, retirar o filtro. Por quê? Se eu quero filtrar, teria algum filtro, eu teria que retirar o filtro. Depois eu teria que colocar o filtro. Isso tudo que eu estou a fazer, o é que você está a gravar. Amigo, automação às vezes são alguns poucos cliques. Aquele trabalho, eu vou falar essa palavra, você não se ofender, mas esse trabalho que você fica a perder muito tempo. E quando você perde tempo, você joga pelo menos 50% do seu crescimento profissional no lixo. Tudo isso que você está a ficar a perder tempo, esse crescimento profissional que você está a ignorar, você poderia deixar tudo isso no automático, fazendo apenas isso aqui, talvez. Apenas alguns cliques. Depois, se aqui tivesse, por exemplo, João, aqui, por exemplo, temos que clicar aqui, tirar os filtros, selecionar João e fazer OK. Um filtro é isso. E depois retirar a seleção do cabeçalho, fazer aqui stop recording. O que é o record macro? O record macro, ele grava aquilo que nós fizemos. Não, ele gravou tudo que nós fizemos aqui. Só que a única coisa que está a faltar agora naquele código é, quando aqui tiver escrito João, ele filtrar João. Quando aqui tiver escrito Maria, ele vir aqui e filtrar Maria. Então, aquilo que nós fizemos gerou um código. Onde é que está esse código? Quando você vem aqui em Developer, provavelmente o Developer nem está habilitado no computador, né? É um comando para usuários avançados. Vou te ensinar a habilitar esse Developer. Você clica aqui com o mouse direito, clica em Customize the Ribbon. Aqui onde vem Developer, você está desmarcado, você marca ele, faz OK. Amigo, o que está a acontecer aqui? Estamos a fazer automação com alguns poucos cliques. Estamos a ensinar o Excel a fazer o trabalho que nós chamamos de duro, enquanto na verdade nem é duro, é um trabalho mal feito. Estamos a ensinar o Excel a fazer o nosso trabalho mal feito, para ele fazer o trabalho no nosso lugar, agora o trabalho ficar bem feito. Um dos maiores segredos do GExpert é fazer automação de tarefas. Uma das coisas que faz os GExperts se tornarem profissionais únicos, porque no mercado você ainda encontra alguns poucos profissionais que sabem fazer, é nível avançado, sabe fazer uma coisinha, mas a automação são poucos, a maioria deles são meus alunos. Ninguém ensina a fazer automação no mercado além de mim. E todos eles aprenderam no meu curso online. Então, você que quer um curso presencial, amigo, esquece, eu não tenho. Eu tenho um curso online e eu te garanto, o online é um novo presencial. Por quê? Porque lá no online você tem acompanhamento customizado, você faz parte de um grupo. A vantagem do online é que você aprende, você vai para o lugar de trabalho, você tenta aplicar, você não consegue, você volta para a comunidade, na sessão de dúvidas, você apresenta a tua dúvida para poder matar. Então, a vantagem do online é que você realmente aprende a fazer. Você realmente aprende a fazer. Então, o online é o novo presencial. Então, tá aqui. O Excel, ele já está a fazer essa automação. Só que aqui em Developer, você clica aqui em Visual Basic, existe essa janela que poucos profissionais sabem que isso aqui existe. Chama-se Microsoft Visual Basic for Application. Vou resumir para ti. Anota assim, VBA. Esse VBA, quando você entra aqui em módulo, você encontra aquele código que nós acabamos de fazer. Está aqui onde ele filtrou João. Aqui onde ele filtrou João, você vai apagar para ele passar a pegar a informação daqui. B2.
B2. Então aqui onde está João, nós podemos apagar e dizer Excel. Na verdade não é João. Tem que ser range. O que significa range? Conjunto de células B2. Pega o valor. É só escrever esse código aqui. Valor da B2. Então aqui na B2, quando vem escrito Maria, quando aquele código funcionar, ele vai filtrar Maria. Só que como é que eu faço aquele código funcionar? Através desse botão. Eu vou clicar com o mouse direito nesse botão, com o mouse direito, vou clicar Assign Macro. O que significa esse Assign Macro? É como se você tivesse a juntar as coisas. Assign Macro é como se você tivesse a pegar pão, colocar na manteiga, assim. Colocar na manteiga não, colocar manteiga no pão. Você tem manteiga, você tem pão, você juntou pão com manteiga. Assign Macro é como se fosse um pão com manteiga. Você Jô, estava a provocar fome, brincadeira, mas Assign Macro é como se fosse pão com manteiga. A manteiga, presta atenção, a manteiga é o código, o pão, a manteiga é o código, o pão é esse botão. Para você colocar a manteiga no pão, você vai clicar aqui com o mouse direito, você vai fazer Assign Macro e você vai clicar aqui em filtrar, que é aquele que é a manteiga, ou seja, o filtrar é aquele código que realmente filtra a manteiga. Você vai fazer o quê? Agora você acabou de fazer pão com manteiga. Tá aqui. Quando eu aproximo o botão, o dedo nesse botão, no meu pão com manteiga, quando eu aproximo o dedo, o mouse aqui, ele vira um símbolo de dedo. Por quê? Porque agora ele está funcionando. Quando eu clico, vê só o que está acontecendo aqui. Quando eu clico, ele já está aqui Maria. Quando eu chego aqui João, eu clico, ele já está filtrando só João. Quando eu coloco o asterisco aqui, ele está filtrando tudo. É meu pão com manteiga, é minha automação. É simples, quer dizer, fazer automação é tão simples que nem colocar manteiga no pão. Em resumo, é isso. Fazer automação é tão... Se você sabe colocar manteiga no pão, então você pode saber fazer automação. Só para você ver o quão ridículo isso é. Amigo, fazer esse botão funcionar é tão simples quanto colocar manteiga no pão. Então você que sabe colocar manteiga no pão, você que sabe fazer automação, você que já aprendeu a fazer automação, já aprendeu a fazer botão funcionar, coloca aqui no chat. Então, de forma didática, deixa eu recapitular algumas coisas. Eu te mostrei que a automação é tirar o trabalho das minhas costas e entregar essa responsabilidade para o Excel. Por quê? Porque, amigo, eu não sou escravo. Presta atenção. Quando você fica a lutar com um trabalho rotineiro, fica a gastar muito tempo, então você é escravo, você trabalha para o Excel. Você trabalha para o Excel, você é empregado do Excel, simples assim. Por quê? Porque você fica ali a lutar com uma planilha, ficar digitado de forma manual. Não, o relatório saiu, tem um ponto, vírgula, eu tenho que ficar a pagar um por um. Empregado do Excel, ponto. Você é empregado do Excel. Eu não sou empregado do Excel, eu mando o Excel fazer o trabalho no meu lugar. Aí você virou expert em Excel. Você virou 1% de profissionais que sabe fazer isso. Aí você começa a mandar no Excel. Para isso, você precisa de várias técnicas. Uma delas é dominar fórmulas. E quantas formas nós já acordamos aqui, nunca mais memorizar a fórmula. Você precisa conhecer a gramática do Excel, saber interpretar. Você precisa conhecer a gramática do Excel, saber interpretar essas fórmulas, saber interpretar conceitos. Você pode usar o que você quiser, que na hora que você quiser, mesmo de olhos fechados, você conseguir usar o que você quiser na hora que você quiser. Isso te traz também mais confiança. Você deixa de fazer as coisas de forma mecânica. Além das formas, nós vimos uma das técnicas, por exemplo, o record macro. Te ensinei a habilitar o developer. Te ensinei a entrar dentro da janela do VBA. Te ensinei a mexer uma coisinha aqui. Tudo isso aqui é fácil. Posso apagar isso aqui e escrever de novo se eu quiser, amigo. Esse código faz a mágica acontecer. Tudo isso aqui se interpreta. É tudo interpretação. Fizemos esse botão funcionar, mouse direito, assign macro, vinculamos lá, colocamos a manteiga no pão, vinculamos lá. Se você agora chega aqui e escreve assim, João, aplica aqui, a mágica acontece. Quando você começa a fazer um trabalho dessa natureza, dessa forma, o que acontece no lugar de trabalho? As pessoas ficam assim. Tu a pedir me ajudar a automatizar aquele trabalho. Tu a pedir me ajudar a automatizar aquele trabalho. Todo mundo está cansado. Eu já disse. Fazer trabalho manual 2 gera sofrimento. Todo profissional está cansado de ficar atualizado exatamente a mesma coisa. Meu, cansa, toda hora a mesma coisa. Trabalho rotineiro cansa, é desgastante. Você passa um ano a fazer exatamente a mesma coisa. Por que não se tornar expert em Excel? Por que não se tornar um profissional brilhante? Então, se você gostou, se esse conteúdo te ajudou, coloca aqui no chat que eu vou produzir mais conteúdos dessa natureza.
que é para produzir mais conteúdo dessa natureza. Um abraço e eu te vejo na próxima aula. Expert não dá desculpa.